Olha, então vamos lá. Como nós vamos pintar esse rostinho, basicamente, todo em preto, nós vamos então primeiro já passar a bochecha, para não ter perigo depois a gente manchar. Esse aqui é a tinta ao óleo que eu pedi. Eu ponho bem pouquinho. Ela é uma tinta que ela não é solvente em água. Então, quando você precisar limpar o pincel, limpar alguma coisa que você sujou, você tem que usar água rasa. Então, olha, como eu pus muita, eu puxei só o que eu precisava e faço assim bem firme para poder espalhar. Depois, eu tiro o excesso no papel. Tiro bem o excesso no papel toalha. Eu tiro o excesso no papel toalha e aí eu vou vir e vou pintar as bochechinhas do bonequinho ou do bichinho, o que for. E assim então, ó, eu passo e pinto, tá bom? Feito isso, nós vamos agora para o rostinho. Eu vou usar o alfinete maior, mas tem até maior que esse. E aí eu vou aplicar a tinta, ó, eu molho o pincel, a cabeça do alfinete na tinta, tiro o excesso. Você já vê que só de pôr ele já fica uma manchinha oval. Aí eu venho no risco que é o olho e vou aplicar. Apliquei um olho, coloco mais um pouquinho, molho lá de novo e coloco de novo. E assim eu tô com os olhinhos pintados, tá? Agora, com o pincel e com tinta, eu vou fazer a boquinha, o nariz e a sobrancelha. Eu pego tinta no pincel, coloco no isopor, molho um pouquinho na água e faço o que eu chamo de uma melequinha. Eu não posso usar a tinta grossa como ela vem do vidro. Se eu quero um pouquinho mais de água, eu molho mais um pouquinho. E aí eu vejo, ficou uma melequinha assim, ó, que corre fácil. Eu faço esse movimento de circular, de rodar o pincel. E faço isso aqui, ó. Vou levantando o pincel para que ele vá ficando com a ponta fininha. Aí eu vou vir aqui e vou pintar primeiro a boquinha. Ele tem uma boquinha que é só um risquinho. Esses riscos são riscos de pintura country. Então, tem muita gente que diz assim, ai, mas eles são de carinhas tristes. Realmente, eles são, assim, essa característica do rostinho. Dessa coisa de ser um pouquinho triste, tem gente que não acha triste, acha meigo. E a sobrancelha, ele pode ser usado uma sobrancelha reta, como eu vou fazer aqui. E depois no outro eu vou mostrar a sobrancelha característica. Ó, eu vou de cima para baixo, porque aí em cima carrega mais de tinta e para baixo menos, ó. Tá pronto o narizinho, os olhinhos, a boquinha, tudo tá prontinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uns cílios. Se for um menininho, eu vou colocar poucos cílios. Se for uma menininha ou um bichinho, eu posso pôr mais cílios. E aí eu faço assim, olha. Eu venho e levanto, pra ele morrer em nada ali, ó. Tá? A mesma coisa eu faço do outro lado, só que eu preciso virar pra fazer, eu não consigo fazer pro mesmo lado, tá? Então, ó. Eu gosto
de que dos dois lados fique o mesmo número de cílios, mas não é obrigado ficar, tá? Agora, para fazer um acabamento, eu vou usar o lápis, que você poderia usar o pinta-bolinha, mas eu uso um lápis comum. Eu venho e faço aqui o acabamento da boquinha, aqui uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, para fazer o acabamento da sobrancelha. E aqui tá pronto um rostinho. Essa pintura, você pode dizer assim, é meio estranho, você acha muito na pintura country, tanto em bonequinhos como em bichinho. Eu vou mostrar pra vocês. Esse eu não fiz compridinho, eu fiz de bolinha porque ele é muito pequenininho. Aqui é um porta-retrato que foi feito. E nesse porta-retrato ele fica assim, em pé, né? Pra pôr foto. Mas eu quero mostrar pra vocês o rostinho. Ele foi feito nesse estilo. Tudo pretinho com bolinha. Em vez de ser compridinho, se fosse assim compridinho, ele ia ficar com carinha triste. Por isso, em vez de compridinho, eu fiz uma bolinha. Tanto no menino, quanto na menina. E veja que eles ficam diferentes. Porque você vai trabalhar dando característica. Por exemplo, a menininha pus cílios, o menininho eu não pus. O menino eu fiz uma boca maior, um narizinho maior. A menina eu fiz uma boquinha menorzinha, um narizinho menorzinho. Tá? Então, esse é a pintura que nós vamos fazer com essas aplicações.